Bem, pessoal, boa noite, né? Hoje nós vamos pegar essa última aula para podermos fazer a correção da nossa avaliação oficial 2, tá? A nossa oficial 2, ela aconteceu a semana passada, né? Constou aí de 10 questões, são 7 questões de múltipla escolha e 3 questões abertas. Eu vou corrigir essa prova, vou fazer a correção comentada dessa prova, passo a passo, questão por questão. E depois eu vou postar essa prova corrigida na unidade 4, na seção 3, tá? Provavelmente ali na seção aula, perto da onde eu tinha postado essa prova. Como o sistema ele vai sorteando as questões, né, e também as alternativas, eu vou fazer a correção das 10 questões, né, diretas, e depois vocês podem conferir, né, de acordo com como é que foi a prova de vocês. Lembrando que essas 10 questões elas constituem a prova oficial que foi dada, né, e não necessariamente na ordem a qual eu vou corrigir aqui, tá? Então, essa nossa oficial 2, ela foi uma prova que continha conteúdos principalmente voltados para... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, isso. Voltados para a parte do cálculo diferencial, né, e integral, voltado na parte do cálculo vetorial, tá? Então, o que nós iremos fazer, né, vai ser fazer o cálculo ou a correção dessas atividades, né, ou seja, desses exercícios que foram colocados na prova, né, envolvendo campos vetoriais, integrais de linha escalar, integrais de linhas vetoriais, teorema fundamental das integrais de linha, teorema de Green, rotacional, divergente, a forma vetorial do teorema de Green, a parametrização de superfície, planos tangentes e integrais de superfície, que foi todo o nosso conteúdo, né, que a gente deu nesse segundo semestre, tá? Aquela parte de séries, né, que é uma parte também bem extensa, acabei que eu não cobrei nessa prova, tá? Então, eu vou corrigir as questões e depois vocês podem poder ver o vídeo com mais calma, porque as questões abertas eu percebi que a maioria dos alunos teve uma dificuldade na hora de resolver, tá? Bem, a primeira questão que eu vou corrigir, né, é uma questão que está relacionada com o teorema das integrais de linha. Então, eu vou aumentar aqui mais um pouquinho, né, que eu acho que fica mais visível para vocês. E depois eu vou salvar esse arquivo meu que está no Word, né, que está em DocX, para PDF, para colocar lá para vocês, tá? Então, é uma correção aí comentada da prova oficial 2, envolvendo esse conteúdo de cálculo vetorial. Então, a primeira questão, ela falava o seguinte, ó, sobre as integrais de linha, o teorema fundamental sobre as integrais de linhas e o teorema fundamental das integrais de linha, analise as afirmativas e julgue em verdadeiro ou falso. Tá? Então, aqui, se eu só corrigir, se colocar uma letra minúscula, beleza. Analise as afirmativas e julgue verdadeiro ou falso, e depois você tinha que verificar qual era a sequência correta, né, que foi dada para essa questão. A primeira assertiva que tinha, né, que era a primeira aí, que era a primeira afirmativa, ela falava o seguinte: o teorema nos diz que podemos calcular a integral de linha de um campo vetorial conservativo. Então, aqui, ó, campo vetorial do gradiente da função potencial, sabendo apenas o valor de f na extremidade de c. Bem, essa afirmativa ela é verdadeira, né? Por quê? Porque o próprio teorema fundamental da integral de linha ela acaba falando isso, né? Ele fala isso daí que está escrito nessa afirmativa direitinho. Então, aqui eu até coloquei, ó, de acordo com o teorema fundamental das integrais de linha, que nos diz exatamente o que está escrito na afirmativa acima, por isso que é verdadeiro. Dado um campo vetorial conservativo, campo vetorial gradiente da função potencial f, podemos resolver a integral determinando uma função potencial f, né, a qual, né, você tem f que é igual ao gradiente de f e seus valores nas extremidades da curva, independente do caminho. Tá? Então, essa primeira, ela é verdadeira. Eu vou abrir aqui também os nossos slides, tá? Porque aí eu acho que a gente pode até buscar também na matéria aonde que estava esse conteúdo. Então, aqui foi aquele resumo, aqui foi aquele arquivo onde eu juntei todos os nossos slides, né? Então, nós vamos ir lá no
no arquivo onde está falando sobre integral de linha, né? Só para a gente poder, ó, as integrais de linha, aqui tem a explicação detalhada do que é uma integral de linha e provavelmente aqui, se eu não me engano, vai ter uma definição da integral de linha, né? Foi o que eu tinha acabado de mostrar para vocês. Aqui é a integral de linha escalar, né? Integral de linha de campos vetoriais, a qual se refere o teorema das integrais de linha. Então, aqui a gente tem as integrais de linha de campos vetoriais, e aqui agora nós vamos ter o teorema fundamental das integrais de linha. Deixa eu achar vetor gradiente, que eu falei sobre ele, teorema fundamental da integral de linha, né? Aqui, ó, exatamente está escrito aqui, ó, o teorema diz que avaliar a integral de um campo vetorial conservativo simplesmente sabendo o valor de f nos pontos finais de C. Pronto, essa era a verdadeira. Né? Então, como vocês poderiam consultar material para resolver, não era difícil de fazer essa daí, tá? Beleza. Segunda, essa é falsa, né? Olha só, em geral, se f for um campo vetorial contínuo com domínio D, dizemos que a integral de linha de f dr sobre a curva C é independente do caminho se, né? Eu tenho duas curvas C1 e C2, né? Se essas duas integrais de linha sobre o caminho C1 e sobre o caminho C2 forem iguais para os quaisquer caminhos em D no meu domínio, que tem os mesmos pontos iniciais finais, né? Então, aqui é o seguinte... Essa é falsa por quê? Porque é interessante frisar isso, que o campo vetorial contínuo em D, em geral, houve uma generalização do campo F. Se o campo F ele não for conservativo, então quer dizer que essa igualdade aqui não é válida, né? Então, aqui tinha que ter... em geral, se F for um campo conservativo, né? Um campo vetorial conservativo contínuo com domínio D, dizemos que a integral de linha, né, ela é independente do caminho. Mas se o campo não for conservativo, ela não é. Então, por isso que ela é falsa. Então, eu até escrevi aqui e coloquei bem, assim, explicativo para vocês. Ó, em decorrência do teorema fundamental das integrais de linha, temos que a integral de linha de um campo vetorial conservativo depende somente da extremidade da curva. A afirmativa generaliza para qualquer campo vetorial. Então, ela coloca aqui para qualquer campo. Essa afirmativa só será verdadeira se o campo vetorial F for um campo conservativo. Então, nesse caso, ela é falsa. Letra C. Aplicando o teorema fundamental das integrais de linha, né, podemos falar o seguinte, ó, a integral de linha do campo vetorial f dr é igual à integral de linha, né, sobre a curva C do gradiente de f dr, né? E isso é igual a f de x2, y2 menos f de x2, y2. Aqui, na verdade, eu coloquei aqui errado, na hora que eu copiei lá, mas isso aqui seria x1 e aqui y1, tá? Y1. Opa, vamos corrigir isso daqui. Então, na hora que eu fui transcrever para cá, acho que eu acabei transcrevendo errado, Y1, ok? Ótimo. Essa questão é verdadeira. É a definição algébrica do teorema fundamental das integrais de linha. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, né? Ó. É essa definição aqui desse teorema de Sturt, né? Que nós usamos esse livro como base, e também do nosso livro texto. Se você for procurar no nosso livro texto, vai estar falando isso lá. Tá? Então, deixa eu só ver aqui. Não, é isso mesmo aqui, ó. Aqui tem ela mais definida ainda, tá vendo? Ó, bem escrita aqui, né? De uma outra maneira. É a definição algébrica do teorema fundamental das integrais de linha. Então, ela é verdadeira. Letra D aqui, a quarta, né? Que não tem letra, na verdade. Se considerarmos o vetor gradiente, né? Del f de uma função f de duas ou três variáveis como uma espécie de derivada de f, então, o teorema fundamental das integrais de linha pode ser visto como uma versão do teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. É verdadeiro, né? Verdadeiro. Eu lembro que eu comecei falando sobre isso, né? Na aula que eu falei sobre o teorema fundamental das integrais de linha. Olha aqui, ó. Sabemos que o teorema fundamental do cálculo pode ser escrito como. Então, aqui está o teorema fundamental do cálculo, onde f é uma função, f' é uma função derivável e contínua. Né? E se a gente considerar o vetor gradiente del f de uma função de duas ou três variáveis como uma espécie de derivada, então quer dizer que esse teorema aqui é um equivalente do teorema fundamental do cálculo. Né? Lembra que eu comecei explicando sobre isso? Então, essa daqui é verdadeira, tá? Não tem não tem nada que impeça que ela não seja verdadeira, né? Ela é uma questão verdadeira, bem tranquila. A última, ela é falsa também, né? As integrais de linha de campos vetoriais conservativos não são independentes do caminho. Pô, eu falei isso pra caramba dentro das nossas aulas, né? Nas nossas aulas online. Essa é falsa. As integrais de linha de campos vetoriais, elas são independentes do caminho, né? Esse
não aqui, ó, né, ele tá fora, né, não tinha que ter esse não. Vamos abrir aqui os nossos slides, né, aqui nós vamos ver, né, provavelmente em algum momento eu estou falando sobre isso aqui, ó. Em geral, se for um campo vetorial contínuo, né, com domínio D, dizemos que a integral de linha FDR é independente do caminho, né, tá? Então, ela é independente de qualquer caminho. Então, independente da curva que a gente esteja querendo calcular na minha integral, né, se eu tivesse uma outra curva aqui, o campo vetorial sobre a qual estou calculando a integral, ele for um campo conservativo, né, então nós temos aí que essa integral ela é independente do caminho. Então, eu até escrevi aqui, ó, se for um campo conservativo, as integrais de linha sobre esse campo são independentes do caminho. A integral de linha de FDR é independente do caminho, né, para quaisquer dois caminhos, C1, C2, ou C3, C4, C5, em um domínio D que tem os mesmos pontos iniciais e finais. Então, esses caminhos eles têm que ter o mesmo ponto final e o mesmo ponto inicial. Então, a sequência correta, né, seria essa sequência aqui, colocar aqui também de vermelho, né, seria VFFVV, né, VFVVF. Né? Aí depende qual letra que está lá, porque de questões e questões vai mudando as alternativas, né, de acordo com os alunos. Né? Então, essa seria a sequência correta. Então, essa é a correção da primeira questão aí. Eu não sei se era a primeira questão da prova, né? Se eu abrir aqui, deixa eu abrir a prova aqui, essa aqui, a qual, que ó, continuar a última prévia, né? A minha questão 1 que apareceu foi essa, né? Essa aqui eu vou corrigir ela mais para frente ainda, que é também em relação aos integrais de linha. É bem interessante essa questão aí. Na verdade, é a número 2, é a próxima aqui, ó. E ela apareceu com a número 1 lá. Então, ó, com relação às integrais de linha, observe as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, é uma questão que está relacionando duas assertivas, podemos dizer assim, né, duas afirmações, né, e uma pode justificar a outra ou não. Então, ó, foi dada uma função vetorial, tá? Então, aqui nós vamos ter isso aqui, deixa eu tirar isso. Então, ó, dada a função vetorial, f de xy igual a 2x menos 3y, mais menos 3x mais 4y menos 8j, então é uma função, é um campo vetorial em R2. Podemos afirmar que existe uma função f, uma função potencial, que é essa função aqui, x ao quadrado menos 3xy mais 2y ao quadrado menos 8y mais x, tal que a função f é igual a del f. Então, quer dizer que é igual, podemos dizer aí, o gradiente dela. Por quê? Por quê? Então, quer dizer que, dado um campo vetorial, existe essa função. Por quê? Porque ela é um campo conservativo. Beleza, isso aqui é verdade, mas nós temos que ver se realmente essa função aqui só vai aparecer essa função f, né, quando o meu campo vetorial for um campo conservativo, tá? Isso é verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para resolver essa questão, né, é saber que essa função f potencial do campo que eu tenho lá, que é o gradiente daquela minha função, né, só vai existir se o campo for conservativo. E eu encontro, e eu verifico se esse meu campo vetorial aqui em R2 é conservativo, fazendo as derivadas parciais da função P em relação a Y e da função Q em relação a X. Se for igual às derivadas, então provavelmente vai existir essa função. Então, o que nós temos que verificar se essa daqui realmente, se a 2, né, ela justifica a 1 e se as duas são verdadeiras. Primeiro, eu tenho que verificar se isso daqui é um campo vetorial conservativo. E se for conservativo, eu tenho que realmente verificar se essa aqui é a minha função f, tal que o meu campo vetorial tenha o quê? Um gradiente. Ok? Ou seja, então quer dizer que isso daqui seja, essa função aqui é o gradiente dessa outra função. Então, nós vamos ter que verificar isso. Então, está aqui a solução. Então, ó, primeiro, vamos verificar se o campo vetorial, né, é conservativo. Para verificar se o campo é conservativo, então, para isso, nós temos que, ó, a derivada de P em relação a Y tem que ser igual à derivada de Q em relação a X. P é a função que está na direção Y. E Q é a função, né, de XY que está na direção J. Tá? Então, vou fazer a derivada parcial. Então, lembra que essa primeira é em relação a Y e essa segunda em relação a X. Aqui, ó, está montado certinho. E está falando que isso é igual a isso. Né, ó? Tem um igual aqui. Então, eu tenho que conferir se isso aqui realmente é igual. E é igual, né? Na hora que eu pego a derivada parcial de 2x menos 3y em relação a y e faço a derivada em relação a y, derivada de 2x é zero, porque 2x é constante, e a derivada de menos 3y em relação a y é menos 3. Agora, essa daqui também tem que dar menos 3. Ó.
A derivada de menos 3x em relação a x dá menos 3. E 4y menos 8 é constante, não depende de x, então é zero essa derivada. Então quer dizer que essa e essa derivada são iguais, então quer dizer que esse campo, né, é um campo conservativo. Então, ótimo. Então quer dizer que essa número 2 aqui, ó, essa afirmativa 2, ela é verdadeira. Agora, o que eu tenho que verificar? Como isso aqui é conservativo, então vai existir uma função f. Mas será que essa aqui é a minha função f? Essa é a ideia, é isso que eu tenho que pensar. Né? Será que essa daqui será a minha função f? Existe, só que eu não sei se é. Né? Então, quer dizer que a 1, né, a 2, ela é justificativa da 1. Nós podemos até já pensar nisso daí já como resposta. As exceções 1 e 2, elas são verdadeiras, eu ainda não sei. Eu só sei que a 2 é verdadeira. A 2 é justificativa da 1. Ótimo. Então, agora vamos ver se a 1 ela é verdadeira. Se a 1 for verdadeira, né, então a resposta vai ser isso. Eu já até mostrei ali para vocês que vai ser. Mas como que eu encontro, né, isso daí? Como que eu faço para determinar? Então, ó, como as derivadas parciais são iguais, podemos afirmar que o campo vetorial é conservativo. Então, logo vai existir uma função potencial f, tal que o campo vetorial f é igual ao gradiente dessa minha função f que eu estou procurando. Né? Esse teorema, né, o teorema fundamental das integrais de linhas, ele é muito sutil, eu acho ele muito interessante, ele é um teorema até muito bonito, né, podemos dizer assim, tá? Porque você consegue achar uma função f, né, de duas variáveis, a qual, quando você faz ali o gradiente dela, você vai acabar encontrando esse meu campo conservativo, bem interessante. Então, ó, devemos verificar se essa função f, né, é a função f que eu estou procurando. Então, como é que a gente faz? A gente sabe o seguinte, né? Então, a gente já foi dado aqui, então, ó, que essa minha função aqui, ela apareceu da derivada da minha função f de xy em relação a x, né? Isso aqui é uma notação para a derivada parcial. Então, a derivada parcial de x, de f de xy, é igual a 2x menos 3y. E a derivada parcial da minha função f, que eu não sei, né? Que eu estou procurando. Aqui, ó, eu comi um y aqui, então é bom que eu vou consertar, porque eu não salvei aí no PDF, que se eu ver alguma inconsistência, eu vou consertando, né? E aqui eu vou ter menos 3x mais 4y menos 8, vai ser a minha derivada da minha função f, que eu não sei quem é, que eu estou provando se realmente será esse cara aqui, né? Ó, eu não sei se vai ser ele, né? Em relação a y. Para isso, a gente escolhe ou essa função. Eu gosto de escolher sempre a mais fácil. Então, escolhemos qualquer função P ou Q, né? Aqui, ó, eu acho que nem deve colocar P ou Q, né? Eu acho que seria interessante sim colocar P ou Q. Pode ser sim, que nós chamamos de P ou Q ali em cima, então ótimo. Então, olha só, escolhemos qualquer função P ou Q em F. Eu coloquei aqui em parênteses a mais fácil. Então, nós vamos escolher 2x menos 3y. Podia escolher essa, não tem problema nenhum. E integrar, né? E integrar em relação a x. Então, nós vamos integrar em relação a x. Tá ok? Então, como que a gente integra em relação a x? Então, vai ser, como eu estou querendo procurar a minha função f, então a minha f de xy é igual à integral dessa funçãozinha aqui em relação a x. A integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2, simplifico 2 como 2, vai dar x ao quadrado. Menos, né, a integral de 3y em relação a x, 3y é constante, você só acrescenta o x. Aí aqui agora que tem que ficar ligado, eu expliquei isso nos nossos exercícios, né, nos nossos exemplos em sala de aula, e também resolvi isso com vocês. Então tem que ficar esperto, porque tem uma constante, a integral, ela é uma integral que não tem limites de integração, né, indefinida. Então o que acontece? Vai aparecer uma constante, só que essa função f de xy que eu estou procurando depende tanto de x como de y, e eu estou derivando, e eu estou integrando em relação a x. Então tem que ter alguma coisa, né, que é uma constante. E essa constante, como eu estou integrando em relação a y, pode ser a x, desculpa, então pode ser alguma coisa em relação a y. Então eu tenho que pensar nisso. Então eu não posso simplesmente falar que isso daqui é uma constante c. Pode até no final, quando você acabar de resolver, você ver que essa constante é um número. É realmente uma constante, né, numérica. Mas por enquanto você não sabe, então você tem que chamar isso aqui de uma função que depende de y, porque a relação, como você integrou em relação a x, né, tudo que não tem x você vai chamar de constante. Então aquela parte da minha função que tem y é uma constante. Então, para esse caso nosso aqui, eu ainda não posso abandonar essa minha constante, desprezando ela, chamando ela apenas de uma constante c. Então, eu tenho que chamar ela de uma h de y. E aí,
Como eu tenho que encontrar meu f de xy, esse h de y se tornou um empecilho, eu vou ter que dar um jeito de encontrá-lo. Como que eu encontro? Então, ó, observe que a constante de integração é uma constante em relação a x, ou seja, aqui, ó, eu coloquei x, mas é y, tá? Hoje, na hora que eu fui fazer isso, acho que eu digitei errado. Então, ó, observe que a constante de integração é uma constante em relação a x mesmo, desculpa, o que eu li rápido aqui, em relação a x, ou seja, uma função de y, chamamos de h de y. Então, para resolver isso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos integrar tudo em relação a y. Então, a gente pega a função f de xy, que eu não sei quem é, integro em relação a y, x ao quadrado em relação a y, né, menos 3xy em relação a y e h de y em relação a y. Agora, olha só, a derivada da minha função f em relação a y já foi dada. Olha ela aqui, ó. Eu não sei quanto que é aqui, porque está tudo implícito, mas ela já foi dada, a derivada de y em relação a derivada da função f em relação a y. Então, eu simplesmente, ó, troquei por menos 3x mais 4y menos 8. Isso é igual a quem? O que é a derivada de x ao quadrado em relação a y? É zero, porque x ao quadrado é uma constante. Qual que é a derivada de menos 3yx? A derivada de menos 3yx em relação a y é menos 3x, né? É menos 3x. Aqui, ó. Menos 3x, coloquei y ali. Mais a derivada de h de y em relação a y. Eu não sei qual é essa função, então eu só escrevi aqui com uma outra anotação. Aqui está com uma anotação, né, mais usual, podemos até dizer, na área da engenharia, de matemática, anotação de Leibniz. Aqui está uma anotação que você coloca uma linhazinha ali, indicando que é uma derivada. Simplificando aqui, ó, esse menos 3x com esse menos 3x, você tem que a derivada de h de y é igual a 4y menos 8. Só que você não quer encontrar a derivada, você quer a função. Como você tem a derivada, você faz o quê? A operação inversa, que é a integral. Então, agora você vai integrar, ó, como nós temos a derivada de h de y, vamos integrar em relação a y. Então, a gente pega 4y menos 8dy e integra. A integral de 4y é 4y ao quadrado sobre 2. Simplifica o 4 com o 2, vai dar 2y ao quadrado, menos a integral de uma constante em relação a y vai dar menos 8y, mais agora sim uma constante. Por quê? Porque essa função só depende de y. Então, eu chamei de K. Podia chamar de C? Podia. De W? Depende. Então, ó, depende não. Pode, né? Você faz o que você quiser. Portanto, a função f, tal que f é igual ao gradiente da minha função f, é o quê? A minha função f é essa daqui, ó, certinho. Vou ter que colocá-la aqui de uma outra cor, vou pôr ela de verde, só para a gente poder verificar. E é verdade, ó, né? Essa função é igual a essa daqui, ó. Então, quer dizer que essa minha montagem aqui, ela está toda certa. Então, ó, dada a função vetorial, pode afirmar que existe essa função aqui, né, cujo esse campo vetorial aqui é o gradiente dessa função. Essa minha função só existe por quê? Porque o campo é conservativo. Se não fosse conservativo, não poderia fazer esse processo todo que eu fiz aqui para encontrar. Então, ó, aí tem que observar. Acho que foi até a questão que eu abri aqui, né? Aqui, ó, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e 2 é uma justificativa correta da 1. Nesse caso aqui seria a letra A. Né? Eu não sei o que, vai dependendo das provas, vai mudando aqui a ordem, né? Talvez pode aparecer na letra E, na letra B, aí depende. Então, a resposta correta seria essa daí. Deixa eu ir salvando aqui, né, essas modificações, porque na hora que eu for gerar um PDF, fica tudo bonitinho, tá? Bem, questão 3. Questão 3, analise as afirmativas sobre o teorema de Green. Né? Repare que essa questão 1, 2 e 3 são mais teóricas, né? Apesar que essa aqui você tinha que fazer alguns cálculos, né? Para você verificar que isso aqui era uma verdade, tá? Então, olha só, analise as afirmativas sobre o teorema de Green. Então, teorema de Green, vamos lembrar aqui o teorema de Green? O teorema de Green, ele vem depois aqui das nossas... Deixa eu ver aqui qual que é a próxima, isso. Repare que o nosso material, né, que é o teorema de Green, tá aqui, ó. Né? Então, todas as nossas questões, né, lembra que no dia que eu enviei esse material, eu falei, ó, gente, todas as questões, né, elas estão baseadas nas nossas aulas online e está baseada no material que foi dado, tá? Então, se vocês quiserem estudar por lá, né, fazer a prova por lá também, consultando, não tem problema nenhum. Então, o teorema de Green fornece a relação, ó, a primeira são duas alternativas, né, na verdade. Então, aqui eu tenho que colocar aqui um. Na verdade, são
três alternativas, isso mesmo. Essa aqui é a segunda, né? Essa aqui é a segunda, e essa outra aqui vai ser a terceira alternativa. Né? Então, eu tinha três. Opa, deixa eu só voltar aqui. Beleza. Então, eu tinha três, né? Para poder, depois eu conserto isso, para poder verificar quais eram as corretas. Então, era para analisar e verificar. A primeira é o teorema de Green fornece a relação entre uma integral de linha ao redor de uma curva fechada simples C e uma integral dupla sobre a região do plano D delimitado por C. Isso é verdadeira. Isso aí nada mais é do que o teorema de Green. Né? Ó, se for vir aqui o teorema de Green, ó, é o que ele vai falar. Ó, aqui, ó. Então, ele fornece a relação integral de linha ao redor de uma curva fechada simples C, integral dupla sobre a região do plano D delimitada por C. Então, na hora que você abre lá o seu slide lá falando sobre o teorema de Green, ou o seu livro, texto que nós usamos, você vai encontrar isso daí. Né? Então, essa daqui é verdadeira. Então, o teorema aqui, ó, seja C uma curva plana simples fechada, contínua por partes, orientadas positivamente, seja D a região delimitada por C. Pronto, tá aí, né? Seja P derivado, então olha aqui, ó, você tem uma curva, né, uma integral de linha de uma função vetorial, né, PQ, né, uma direção I na direção J, ela relaciona essa integral de linha, né, de campo vetorial com uma integral dupla, né, onde essa curva C delimita uma região, né, ou seja, ela encerra uma região ali. Então essa daqui ela é verdadeira. 2, né, ó, dada a integral de linha, né, essa integral de linha aqui, integral de linha de curva fechada, então tem um símbolozinho aqui de curva fechada, x menos y dx, x mais y dy, onde C é uma região retangular definida pelas retas, x igual a menos 1, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 4. Né? Podemos calcular essa integral pelo teorema de Green usando a seguinte integral dupla. Aí aqui, né, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o GeoGebra aqui, rapidinho, só para a gente fazer o desenho aqui dessa minha integral de linha, né? Vamos fazer aqui dessa superfície, na verdade, né? Dessa região a qual eu estou calculando essa integral. Então, as curvas é x igual a menos 1, então, olha que é muito tranquilo, olha aqui, ó, GeoGebra, x igual a menos 1, x igual a 1, quais são as outras curvas? Y igual a 0 e y igual a 4. Então, aqui eu vou ter, cancela isso daqui. Então, vamos pôr aqui, ó, y igual a 0 e y igual a 4. E y igual a 4. Então, repara que formou essa região aqui, ó. Então, eu quero calcular, né, uma integral, né, de linha sobre essa curva aqui, ó, que é uma curva fechada, né? É um quadrilátero, podemos dizer aí. Então, quer dizer que a minha região de integração é um quadrilátero. Mas olha só, essa questão vai ser falsa por um detalhe bem pequeno. Né? Na hora que você montar, na hora que você pegar essa integral aqui, aplicar o teorema de Green, que é esse daqui, fazer a derivada parcial de Q, né, em relação a x, menos a derivada de P em relação a y, você vai ver que isso daqui não vai dar menos 2. Né? Isso daqui vai dar 2 positivo. Então, essa daqui vai ser falsa. Então, aqui, ó, como a curva, né, é fechada, a região é retangular, que é essa região que eu acabei de calcular aqui, ó, que essa região que está aqui dentro, né, ela é retangular, podemos aplicar o teorema de Green. A gente só pode aplicar o teorema de Green se a curva sobre a qual estou calculando a integral de linha de campo vetorial for uma curva fechada. Então, se a curva for fechada, né, eu posso fazer esse cálculo. Nesse caso nosso aqui, a curva é fechada, então logo eu posso fazer o uso do teorema de Green. Então, ó, a gente sabe que a função p de x é essa que acompanha dx e que a função q de x é essa que acompanha dy. Então, na hora que eu faço a derivada parcial de q em relação a x, ó, vai dar 1, né? A derivada de x vai dar 1, de y vai dar 0. Menos, né, porque está aqui na fórmula, a derivada de p em relação a y. Então, a derivada de p em relação a y vai ficar, né, deixa eu tirar isso daqui tudo, né? Não gosto dessas coisas aqui, não, fica ruim. O que acontece? Aí na hora que eu vou fazer a derivada de P em relação a Y, a derivada de X em relação a Y é 0, a derivada de menos Y em relação a Y é menos 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 1 mais 1, 2. Então é diferente, tá vendo? Agora, a região de integração, né, não ia importar muito, apesar que você, como aqui o integrando já estava errado, essa aqui era falsa.
mas os limites de integração estão certos, porque na hora que você for integrar em relação a y, olha só, o meu y está variando de 0 até 4, ó, no eixo y, ó, de 0 até 4. E o meu x, ó, de -1 até 1. Então, de -1 até 1. Então, os limites de integração estão corretos, mas o integrando está errado. Então, muito cuidado, né, na hora de ter que resolver. Na verdade, tem que ficar esperto, porque um detalhe pequeno nessa aqui poderia te falar que essa também poderia ser uma alternativa verdadeira, o que não é, né? E agora, olha só, ao enunciarmos o teorema de Green, usamos a convenção de que a orientação positiva de uma curva fechada simples C refere-se ao sentido horário de C percorrido uma só vez. Verdadeiro, eu falei muito disso também nas nossas aulas, e presta atenção que até escrevi aqui, ó. A orientação da curva é sempre como se estivéssemos caminhando sobre a curva e a região que ela encerra ficasse sempre do nosso lado esquerdo. Essa é o sentido que anti-horário. Então, sempre nós vamos pegar o sentido anti-horário como sentido positivo, tá? E aqui, ó, para a gente poder fazer, suponha que aqui esteja a minha curva. Se eu for andar no sentido anti-horário, repara que se eu estivesse aqui sobre essa linha, onde essa mãozinha aqui está, ó, repara que sempre do lado esquerdo fica a minha região, ó, minha região R, encerra a minha região R está aqui dentro, ó. Então, ó, vou andando, ó, independente de qual curva eu ande, sempre ela vai estar sobre o meu lado esquerdo. É claro que agora eu estou descendo, né, gente? Então, repara que agora eu estou descendo, meu lado esquerdo continua aqui agora, mudou, né? Então, ela vai ser sempre no sentido positivo. Então, ela é verdadeira. Então, aqui a gente pode afirmar que a questão 1 e 3, afirmativas 1 e 3 são as corretas, né? Então, nessa questão aqui que envolve o teorema de Green, né, vamos colocar ele aqui com um T maiúsculo para ficar legal, né? Ela é questões apenas a 1 e a 3 são as verdadeiras, tá ok? Depois eu vou dar um jeito de corrigir essa formatação, né? Não tá muito legal, não. Tá? Depois eu corrijo ela aqui na hora que eu for salvar em PDF. Número 4 e a número 5 eram as questões assim, para o cara não ter que tirar 0 na prova. Muito simples, ó, olha aqui, ó. Número 4 é o rotacional do campo F. Nós tivemos uma aula bem legal sobre rotacional e sobre divergente, né? Então, ó, se a gente for vir aqui na nossa matéria, rotacional e divergente, é o próximo slide aí, que é rotacional e divergente. Eu fiz vários exemplos, expliquei o significado, lembra que eu desenhei aqui um objeto aqui retangular e falei que isso aqui era um campo de velocidade, e o rotacional tende, né, a fazer com que esse objeto mova em relação a um único ponto. E aqui eu coloquei depois o objeto aqui para a gente poder verificar. Então, só que eu nem entrei na questão da explicação do que é, explicação física do que é o rotacional, mas sim apenas na parte algébrica, né, na parte matemática, de como que se calcula ele, porque a gente vai precisar dele mais para frente e vocês também vão provavelmente precisar de calcular rotacional e divergente. O rotacional a gente calcula fazendo o quê? O módulo, né, de uma matriz formada por, primeira linha, as direções IJK, então que foi dada a minha função, né? A segunda linha, ela é pelo operador, né, del, então derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z de quem? Da minha função. E aqui embaixo, de P, Q e R. Então aqui, ó, minha função P, minha função Q e minha função R. Elas estão aqui. Então eu vou substituir XY, YZ e ZX. E aí eu vou usar o teorema aqui de Laplace para poder calcular, né, uma maneira de Laplace para poder calcular esse determinante. Então, o rotacional é esse determinante. Na verdade, né, o rotacional é dado por essa forma. Só que por essa fórmulazinha aqui, ó. Só que a gente viu que se eu resolver esse determinante, eu não preciso ficar guardando essa fórmula grande, né? Que vou ser sincero, nem eu guardo. Eu só sei que se eu conseguir calcular esse determinante, o determinante eu sei calcular, não é difícil. Tem várias maneiras para calcular o determinante, pode ser por regra de Sarri, regra de Cramer, e por aí vai, né? Então, usando Laplace aqui, ó. Então, usando Laplace, eu vou pegar o I aqui que tem índice positivo, coloco ele aqui, por isso que ele ficou aqui na frente. Vou eliminar essa coluna e vou eliminar essa linha, vou ficar com essa matrizinha pequenininha aqui, ó. Então vai ser
foi o que eu acabei montando aqui, né? Então vai ser a minha diagonal principal, então é a derivada de zx em relação a y, menos a minha diagonal secundária, que é a derivada de yz em relação a z, tá? Tá aqui. Então, ó, essa primeira derivada aqui, ela vai dar zero, porque a derivada em relação a y, aqui não tem y. Essa outra derivada aqui em relação a z vai dar y, né? Com o sinal de menos aqui, então menos yi. Beleza. Agora eu vou pegar o j. J tem índice negativo, então menos, coloco aqui. Depois, lembra que nas aulas eu falei, se vocês tiverem curiosidade, procura como se resolve, né, um determinante por Laplace. É bem rápido, eu acho mais fácil de todos, melhor do que sair. Então, o que acontece? Então, aqui, esse daqui vai ser, você vai, então, pegando aqui, ele tem índice negativo, você põe ele aqui, então vai ficar J com menos J, elimina essa coluna e elimina essa linha. E aí, você vai ter uma matriz formada por esses dois valores e esses outros dois. Então, ó, diagonal principal vai ser a derivada parcial em relação a x de zx, que está aqui, menos a diagonal secundária, a derivada parcial em relação a z de yx. A derivada de zx em relação a x vai dar z, com o j aqui menos j. Essa derivada aqui dá zero, né? Porque você está derivando em relação a z e aqui não tem a variável z, então ela dá zero. Então, dando zero, né, ficou menos EJ. Agora, a próxima é K. K, o que você tem aqui? Ó? K tem índice positivo, então é mais K, elimina essa coluna e elimina essa linha. Então, você vai ter essa matrizinha menorzinha aqui para você poder calcular o determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, a derivada em relação a x de yz, que vai dar zero, né, menos a derivada em relação a y de xy, que vai dar o quê? Vai dar x com sinal de menos aqui, menos k. Pronto, acabou. Esse é o rotacional de f. Morreu, não tinha nenhuma derivada assim difícil para você fazer, usar a regra da cadeia, nada. Essa era a resposta. Então, rotacional é essa. Então, dada essa função, né, que era um campo vetorial, você consegue encontrar o rotacional dela, que também é um campo vetorial, tá? Agora, a número 5, né, que é também muito simples, era para calcular o divergente, que é mais fácil ainda, o divergente. Tá? O divergente de f de xyz dessa função vetorial aqui, também em R3. Lembrando que quando você calcula o divergente, né, o divergente, a gente encontra um campo escalar, você já não tem mais um campo vetorial. Né? E o divergente é bem simples, é a derivada parcial de P em relação a x, a derivada parcial de Q em relação a y e a derivada parcial de R em relação a z. Então, é o que foi dado aqui. Ó. Essa aqui foi a minha função P, então foi a derivada em relação a x. Essa foi a minha função Q, então é a derivada dela em relação a y. E z aqui foi a minha função R em relação a z. Ó, a derivada da exponencial de x seno de y em relação a x, seno de y é constante, você conserva e só integra exponencial de x. Integra não, deriva. A derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, tá aqui, ó, exponencial de x seno de x. Menos, né? Por que deu menos aqui? Porque agora eu vou derivar exponencial de x cosseno de y em relação a y. A derivada exponencial de x é uma constante, eu vou repetir. E a derivada do cosseno de y é menos seno de y. Então, menos está aqui, ó, menos seno de y. O que vai poder fazer com que isso menos isso dê zero. E a derivada de z em relação a z dá 1, então esse divergente vale 1. Olha que mamão com açúcar essa questão. Bem simplesinha, né? Não tem dificuldade nenhuma aí de fazer, é só fazer as derivadas, tomando cuidado que você está fazendo derivadas parciais, então são funções que dependem de mais de uma variável, tem hora que você vai derivar, tem hora que ela vai virar constante, tem hora que não. Então, só tomar cuidado com isso. Então, o diferencial era isso daí. Vamos ver como é que estava lá na nossa prova. Bem, na nossa prova, a segunda questão aqui, deixa eu ver. A segunda questão que apareceu era uma questão aberta, vou resolver ela daqui a pouco, né? Tá mais para o fim as questões abertas. Né? Deixa eu ver a próxima aqui. A próxima é aquela que eu corrigi, foi a questão 1 que eu corrigi, né? A questão número 2, número 3, deixa eu ver. Também é do teorema de Green, que eu acabei de corrigir agora. Vamos ver a próxima aqui. A próxima acaba aparecendo, calcular o rotacional, então a questão 5 realmente era a questão 5, não, era a questão, corrigi como 4, mas lá estava como 5, né?
para essa prova que apareceu para mim aqui, com as questões que eu tinha. Essa daqui, né, o divergente, foi a questão que eu acabei de fazer agora. E a próxima, vamos ver aqui qual vai ser a questão 7 que aparece nessa prova. Eu também vou resolvê-la, tá? Ainda não resolvi nessa. Então, é justamente a 7, né? A questão 7 é a questão que eu vou fazer agora. Então, olha só, o valor da integral de linha do campo vetorial de f de xy, repara que eu fiz uma questão dessa. Essa aqui é uma questão muito interessante, né? Uma questão bem legal que eu coloquei aqui, tá? E eu considerei muita coisa nessa questão. Por quê? Porque ela é uma questão, ela está aqui, que é o seguinte: o valor da integral de linha do campo vetorial, né? Então, eu te deu esse campo vetorial aqui, um campo vetorial, podemos dizer assim, bem feio mesmo, né? Um campo cheio de funções trigonométricas, né? E cujo expoente é a função trigonométrica, você tem onde a base é trigonométrica, então, e você tem essa função que é x ao cubo elevado a seno de 3x mais 2y, seno ao cubo de y elevado ao cosseno de y mais x. Sobre a curva C, que é uma elipse, equação do gráfico abaixo no sentido horário. Então, eu pedi para calcular isso daqui. Então, você tem essa equação, te dei o gráfico, que é essa daqui. Como pediu para usar o sentido horário, né? No caso aqui, como eu pedi o sentido horário, então vou ter que fazer uma modificação aqui. Eu tinha sentido horário, então eu tenho que modificar. Vou modificar isso daqui na hora que eu for corrigir. Foi até visto, na hora que eu resolvi ela aqui, eu não tinha lido que eu tinha colocado no sentido horário. Então eu coloquei ela no sentido, ela na verdade, que ela deu 18, ela vai dar menos 18, eu vou mostrar por quê. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Como a função f ela é bem estranha, essa função f aqui, ou seja, o nosso campo vetorial é bem estranho, né? Vou até colocar aqui um parênteses, ó, que é o campo vetorial, é bem estranho, o que provavelmente vai dificultar o cálculo da integral. Então, se a gente for usar, porque olha só, se a curva é fechada, o teorema de Green resolve a nossa vida, né? Como eu quero calcular uma integral sobre esse campo aqui, e o campo for um campo vetorial e a curva for fechada, eu uso o teorema de Green, né? Que eu vou fazer uma relação, né, com essa região que essa curva está encerrando, que está aqui dentro. Como a curva C é fechada, vamos verificar se o campo é conservativo, pois se for, a integral é zero. Lembra disso? Nós falamos disso daqui. Se o campo for conservativo, né, que ó, se F é conservativo, provavelmente a nossa integral, a gente mostrou isso pelo teorema de Green. Deixa eu ver se eu acho essa. Não pelo teorema de Green, mas pelo teorema fundamental das integrais de linhas, desculpa, né? Tá falando aqui, ó. Isso, ó. Se o campo for conservativo e a curva for fechada, a integral ela vai ser zero, né? Porque nós vamos. Eu até demonstrei porque, não vou entrar nessa demonstração, mas a curva, isso implica que você tem essa integral ser zero. Então, olha só, primeira coisa que nós temos que fazer, então, é verificar se o nosso campo vetorial horroroso, que foi dado aqui, bem estranho, ele é conservativo. Para ele ser conservativo, as integrais, né? Nós já até fizemos aqui hoje já. Lembra o que tem que acontecer para um campo vetorial ser conservativo? Nós vimos aqui na frente, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, lembrar para vocês, ó, o que tem que acontecer para um campo ser conservativo. Tá aqui, ó, a derivada de P em relação a Y tem que ser igual a derivada de Q em relação a X. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, quer dizer que quando eu fizer essa derivada aqui, ó, desse pedaço dessa função aqui, que é a minha função P em relação a Y, tem que ser igual a esse outro pedaço aqui, que é em relação a X, né, que é a minha função Q. Mas eu posso também calcular o quê? O rotacional. Se o rotacional for zero, né, de F, se o rotacional desse campo aqui for zero, quer dizer que o campo é conservativo. A gente também viu isso nas nossas aulas. Eu até falei sobre isso daqui, tá aqui, ó, quando eu for falar de rotacional divergente, ó. Cadê? Aqui, ó. Se F é conservativo, então o rotacional é zero. Eu falei para tomar cuidado, né? Porque isso daqui não é recíproco, né? O rotacional aqui, se o campo for conservativo, o rotacional é zero. Mas se isso aqui for zero, o campo não é conservativo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, ó, o rotacional, né, de F vai ser. Lembrando também que nós aprendemos a calcular um rotacional de um campo em R2.
o rotacional de um campo em R2 é diferente de calcular o campo rotacional aqui em R3, por quê? Porque eu não vou ter as derivadas, né? Na verdade, eu não vou ter derivadas em relação a Z, elas vão zerar tudo. Então, quer dizer que na direção I, na direção J, zera, então eu acabo tendo só a componente da direção K para o rotacional em R2. Então, quer dizer que em R2 a derivada de Q em relação a X menos a derivada de P em relação a Y na direção K. Se isso daqui for zero, né, quer dizer que o meu rotacional, quer dizer que o meu campo é conservativo. Só que aqui é muito tranquilo de calcular essas derivadas. Ó. A derivada é de Q em relação a X, ó, em relação a X. Repara que isso aqui tudo, ó, depende de Y. Então, isso aqui tudo é zero. E só sobrou X para eu poder fazer a derivada, que vai dar 1. Ótimo. Então, eu deixo aí. Menos, agora eu tenho que derivar em relação a X. Ó. Isso aqui tudo, né? Aqui eu coloquei X, mas vou mudar aqui, porque isso aqui é em relação a Y, né? Esse daqui é em relação a Y. Repara que isso aqui, ó, tudo depende de X. Então, essa derivada é zero. E só sobrou 2Y para me derivar, que vai dar 2, né? E aqui também tem um menos. Coloquei mais, né? Então, aqui vai ter um menos. Então, isso aqui, ó, isso aqui vai acabar mudando. Aqui vai dar menos 2. Não é isso? Deixa eu só ver aqui, que eu acabei confundindo. Mais 2y, isso. Então, aqui vai mudar o nosso sinal, né? Que eu coloquei aqui como... Então, você tem um menos aqui, aqui você vai ter mais. Então, aqui, isso aqui já não vai. Isso aqui só vai dar vai dar menos 1K. Vai dar menos 1K. Mais fácil ainda na hora que a gente for calcular a nossa integral ali, tá? Vai ficar bem tranquilo na hora de a gente resolver a nossa integralzinha. Então, menos 1K. Então, isso aqui tem um sinal de menos, só conferindo aqui, que eu acabei na hora de corrigir aqui, fazendo bobagem, né? Então, aqui 2y, ótimo, certinho, tudo tranquilo. Então, aqui 2y também, com o sinal de menos, a derivada de 2y em relação a y vai dar 2, com o sinal de menos, menos 2, menos 1K. Então, olha só, como o rotacional foi diferente de zero, então quer dizer que o campo não é conservativo. Se o campo não é conservativo, então, a gente não pode falar que essa integral, né, dessa curva aqui minha vai ser zero, né, desse campo vetorial sobre essa curva vai ser zero. Então, se optarmos por parametrizar a curva e substituir na função, que é usar o cálculo da integral de linha normal, nós teremos, com certeza, uma integral muito complicada de resolver, que não é uma boa saída. Então, a gente vai usar o teorema de Green. Então, aqui, de novo, nós vamos usar o teorema de Green. Deixa eu ir salvando isso daqui. Então, nós vamos usar o teorema de Green. O que é o teorema de Green? Só que nós vamos usar o teorema de Green, o qual nós estendemos ele para a forma vetorial. Então, nós vamos usar esse teorema de Green aqui, ó. Por quê? Porque nada mais do que isso daqui, ó, que é a derivada de Q em relação a X, a derivada de P em relação a Y, é o rotacional de F. E nós já calculamos ele, né, na direção K sobre a nossa região. Então, vai ficar muito tranquilo de calcular isso daqui agora, né? Então, aqui, ó, teorema de Green na forma, vou até escrever aqui que faltou vetorial, tá? Então, deixa eu ir salvando para ficar legal. Então, quer dizer que, né, essa nossa integral de f dr, né, vai ser igual à integral dupla do rotacional de f na direção de k sobre a minha região R, que é essa daqui. Né? Minha região Rzinha aqui eu coloquei C, né, mas aqui nós vamos colocar a região R. Tá? A integral acima, né, o que acontece? Aqui é porque eu tinha feito errado, e outra coisa também, o que nós vamos ter que pensar? O exercício eu coloquei sentido horário. Então, como eu coloquei sentido horário, isso é muito parecido com o exemplo que a gente fez em sala. Tá vendo? Ó? Como a gente colocou a integral calculada no sentido horário, essa integral nossa ela vai ser negativa, porque o sentido anti-horário ele é positivo. Então, isso daqui agora ó, vai ganhar um sinalzinho negativo. Né? Ó, então, aqui vai ter um sinalzinho de menos, aqui agora não vai ser mais 3, vai ser menos 1. Só que esse menos com esse menos vai acabar fazendo com que o quê? Que essa integral seja o quê? Positiva. E quando eu estou calculando a integral dupla de 1 sobre a minha região, e aqui a minha função de integração é 1, o que eu estou fazendo, que a gente viu lá no cálculo 3, é calcular a área dessa região aqui, ó. Está calculando a área dessa minha elipse. Então, calculando a área dessa minha elipse, fica muito fácil. A gente sabe que a área da elipse é πa vezes b, onde A, né, é o número aqui, ó, que está elevado ao quadrado dividindo x ao quadrado, e o número que está elevado dividindo quem? Dividindo o y. Então, aqui é 2 e aqui é 3. Então, vai ficar o quê? Nossa integralzinha vai ficar bem simples. Vai ficar, aqui é π, vai dar 6π. Essa é a resposta da nossa integral. Acabou. Tá?
Então, não precisava fazer muito cálculo, né? Por quê? Porque aqui, como aqui deu 1, né? Então, é igualzinho, é muito parecido com o exemplo que a gente fez em sala de aula. Eu usei até uma elipse, só mudei os valores da nossa elipse aí nesse caso. Né? Então, e esse sinal de menos aqui na frente, por quê? Então, vamos ter que colocar um sinalzinho de menos aí, porque a nossa integral, né, ela está calculada no sentido horário, tá? Então tem que lembrar isso aqui, ó. Então a integral é 2 vezes, nesse caso que eu coloquei que é 2 vezes, não, a integral é igual à área da região, né? Então ela é igual à área da região, cuja fronteira é essa elipse aí, né? E vamos colocar isso aqui também, ó, para ficar bem certinho, com sinal negativo, pois a integral é calculada, né, no sentido horário. Pronto, tá? No sentido horário, que é o contrário do que a gente estava fazendo, que quando é sentido anti-horário, a gente tem uma integral positiva, certo? Então morreu, essa seria a nossa resposta, né? Vamos ver aqui agora qual que vai ser, então, a nossa próxima questão. Essa aqui está pedindo divergente, né? Voltei, na verdade, né? A próxima questão. Eu vou continuar a nossa correção. Número 7 aqui, ó. Número 7 é uma questãozinha bem tranquila de resolver, né? Ó, com relação às parametrizações de superfície. Então, agora vai envolver as parametrizações de superfície, curvas espaciais, por uma função vetorial R de t, de um único parâmetro t. Podemos escrever essa superfície como uma função vetorial R de uv, de 2 parâmetros u e v. Né? Analisa as afirmativas abaixo. Então, você tinha 3 alternativas, né, e verificar qual que era certa e qual que era errada, né, qual que eram as verdadeiras e quais que eram as falsas ou quais que eram as corretas, né, e quais que eram as incorretas. A primeira, ó, a equação do plano. Te dei uma equação do plano. Ela pode ser parametrizada como? Tá? A parametrização foi, ó, chamei x de u, posso fazer isso. Chamei z de v, também posso fazer isso. E isolei o y. Quando eu isolo o y, esse 2x passa para lá como menos 2x, e esse menos 3z passa, esse mais 3z passa para lá como menos 3z. Só que x vale u, então vai ficar menos 2u, e o y e o z vale v, então fica menos 3v. Corretíssima, né? Verdadeira. Poderia ter escolhido outra parametrização, mas essa escolha está correta. Eu podia ter chamado o meu y de u, o meu x de v, isolado z, tanto faz. Não tem nada a ver. Então vai dar do mesmo jeito. Mas essa aqui seria uma mais simples, né? Que não daria frações e tal. Então, com o IV pertencente ao R2, correto. Certíssimo, né? Se você fosse observar aqui, ó, quando a gente trabalha com parametrização de curvas, quer ver, ó, as parametrizações aqui, ó, tem uma parametrização aqui de um plano, bem parecido com isso daí, ó, parametrização, chamei U e V, certinho, né? Então, essa daqui, ela é verdadeira. Essa da esfera, toda vez que for esfera, lembra que eu falei, se for uma esfera, o que você precisa fazer? Use coordenadas esferas para fazer a parametrização, né? Foi o que eu fiz até aqui nesse outro exemplo, ó, tá vendo? Ó, eu tinha uma esfera de raio R, usei coordenadas esféricas para parametrizar. A professor poderia chamar de U e V, o X de U e o Y de V? Poderia, não tem problema nenhum. Também daria certo. Mas, talvez para você usar para calcular uma integral, né, de superfície, calcular a área, ficaria mais errado. Agora, essa esfera aqui é uma esfera de centro na origem em raio 10, ó. O raio dela é 10. Né? O número que eu elevo ao quadrado, o R ao quadrado, vale 10, porque 10 ao quadrado é 100. Então, quer dizer que na hora que eu for parametrizar, eu vou chamar de x. X em coordenadas esféricas era ρ cosseno de θ seno de φ. Só que ρ é o raio, então o raio vale 10. Então é 10 cosseno de θ seno de φ, certinho. O y em coordenadas esferas é r seno de θ seno de φ. Só que o raio aqui faz o papel de ρ, que também é 10, correto. E z é igual a ρ cosseno de φ, certíssimo também, onde ρ é 10. Até aqui tá tudo certo. Só que tá falando que o θ varia de 0 até π. Tá errado. O θ é o ângulo, podemos dizer aqui, ó, onde está a nossa aqui, ó, o nosso ângulo que está no plano XY. E o plano XY, ele é uma circunferência completa.
Então, se ele é uma circunferência completa, então ele é de 0 até 2π. Então, quer dizer que o meu teto ele não varia só de 0 a π, ele varia de 0 a 2π. E o meu φ ele varia de 0 a π, sim. É o ângulo que vai do eixo Z positivo até o eixo Z negativo. Então, ele varia só 180 graus, ele varia de 0 a π. Então, essa parametrização, ela está assim, quase correta, mas ela está, como podemos dizer, com esse meu parâmetro θ aqui, variando, com as variações erradas. Então, essa aqui é uma afirmativa falsa, tá? O cone, essa parametrização do cone, se você fosse vir aqui, ó, tem a parametrização do cone igualzinho. Tá vendo? Eu parametrizei esse cone aqui nesse exercício nosso aqui, ó, que eu tinha dado em sala de aula, como exemplo, na verdade, com essa parametrização, x igual a u, y igual a v, aí eu isolo v, eu isolo o z, tiro a raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então vai ficar u ao quadrado mais v ao quadrado, igualzinho essa parametrização, né, que eu tinha feito aqui. Não, na verdade, desculpa, aqui, essa é uma parametrização que eu tinha feito, mas eu também usei as coordenadas o quê? As coordenadas polares, né? Podia ter usado as polares. Eu mostrei que o cone você pode usar de duas maneiras, desculpa. Então aqui eu usei como x e y, o mesmo eu podia ter feito com uma esfera, só que aqui eu usei coordenadas cilíndricas, esféricas, e aqui agora, para parametrizar o cone, você pode usar coordenadas polares. Né? Então, as coordenadas polares são essas daqui. É R cosseno de θ, R seno de θ e Z igual a R. Foi o que está feito aqui, ó, com θ variante 0 a 2π, com R maior do que zero. Verdadeiro, corretíssimo, né? Nesse caso nosso aqui. Então, as alternativas corretas aqui para gente são as alternativas 1 e 3, né? As parametrizações. Então, as afirmativas, ó, podemos afirmar que as afirmativas 1 e 3, elas estão corretas, tá ok? Então, quer dizer que, para essa questão, não sei qual foi que apareceu lá, ela está correta. Agora, as questões que vão aparecer agora, questão 8, questão 9 e questão 10, são as questões abertas da prova, né? Que vocês tinham que fazer, né, em papel A4 e me mandar em PDF, né? Ou fazer no Word, igual eu fiz aqui, para mim poder corrigir. Essa questão aqui foi uma questão que ninguém acertou, né? Eu estava observando as correções, eles começaram até certo, mas depois fizeram uma bagunça danada, né? Aqui em f de xy, né, na hora de fazer a troca. Porque essa daqui é muito simples, ó, calcular o trabalho realizado pelo campo vetorial f de xy, x ao quadrado, y ao cubo i, menos y raiz de xj, sobre uma partícula que percorre a curva C, né, dada por RT, t ao cubo i, menos t ao quadrado j, com t variante de 0 a 1. Então, na verdade, é um exercício que eu até fiz em sala de aula, né? Claro que as funções estão todas mudadas, mas é muito fácil de fazer essa questão, né? Talvez ela seria, assim, chata de fazer, porque você teria um trabalho algébrico, mas tranquilo, porque o que você vai ter que fazer? A curva já foi parametrizada, o seu campo vetorial está aqui. Você calcular essa integral de linha aqui, você vai voltar lá no início, né? Aqui, ó, quando nós começamos a falar de integral de linha. Essa aqui é de curvas, integrais de linha de funções escalares. Aqui, ó, integral de linha de campo vetorial. É essa fórmulazinha que a gente vai usar. Só que nós temos que pegar a nossa função f, né, que foi dado o campo vetorial, escrever ele em função da nossa curva parametrizada e multiplicar pela derivada da nossa parametrização. Né? Foi o que eu acabei fazendo aqui. Ó. Então, olha só. Temos, então, que a nossa curva R é t ao cubo i menos t ao quadrado j. Com t variante de 0 a 1, a curva já está parametrizada. Então, nós temos que isso daqui, ó, t ao cubo significa como sendo a partir de t, e esse menos t ao quadrado é o y de t. Só coloquei aí só para a gente poder entender isso daqui um pouquinho mais para frente. E a derivada de R de t, deixa eu consertar isso aqui, que acaba ficando lá no nosso R de t, ficou no expoente. A derivada de R de t, né? O que seria a nossa derivada de R de t? Vou apagar isso aqui também, porque aqui senão vai ficar errado. Né, ó. Então, beleza. Nossa derivada de R de t é 3, que eu vou pegar? Vou pegar t ao cubo para derivar. Vai ficar 3, escorrega o 3, subtrai 1 no expoente. Então, vai ficar 3t ao quadrado i, menos, desce o 2, menos 2, subtrai no expoente, menos tj. Eu posso escrever isso como um paraordenado, nesse caso aqui, né, que é 3t ao quadrado na direção i, menos 2t na direção j. Porque na hora que eu for resolver a integral,
Isso daqui é um produto escalar, né? Esse produtozinho que está aqui nada mais é, né, do que um produto escalar. Isso daqui vai ser um produto escalar, então eu vou ter que fazer isso. Então já tenho essas componentes desse vetor, I e J. O que eu tenho que fazer agora? Pegar essa função aqui que está em função de x e y e escrever ela em função de t, mas em função de r de t. Então vai ficar f de xy, né? Ó, isso daqui agora, eu posso até fazer isso aqui para ficar bonitinho. Ó, vai ficar f, né? Ó, de f de t. Olha aí, ó, que é igual a f de x de t, y de t. O que quer dizer o seguinte: aonde tem x, eu vou trocar por t ao cubo, que é x de t. E onde tem y, eu vou trocar por menos t ao quadrado, né? Que é meu y de t. Então, trocando isso aqui tudo, tem que tomar cuidado, né? Aqui que a galera embolou. Vocês embolaram demais, foi aqui, acabou errando tudo. Então, a maioria aí, eu acho que tirou 40%, 30% dessa questão. A maioria não, todo mundo, ninguém acertou ela, né? Agora teve uma questão aí que todo mundo acertou, né? Agora essa aqui todo mundo errou, podemos dizer assim. T, o que eu vou fazer então? Então vai ficar no lugar do x, eu vou pôr t ao cubo elevado ao quadrado. E no lugar do y, eu vou pôr menos t ao quadrado elevado ao cubo. I. Na hora que eu resolver isso aqui, vai ficar t a sexta, e aqui vai ficar menos t a sexta i. E na hora que eu conservar a base aqui, somar os expoentes, vai dar menos t, o quê? A 12, somos expoentes, 6 mais 6. Que está na direção i, né? Então eu coloquei aqui como um par ordenado, nesse caso aqui na direção i. E agora eu vou pegar a direção j. Ó. Y eu vou trocar por menos t ao quadrado, e a raiz de x vai raiz quadrada de t ao cubo. E aí aqui tem que tomar cuidado, porque vai ficar menos com menos vai dar mais, então já coloquei ali t ao quadrado, e aqui vai ficar a raiz, né, essa raiz quadrada de t ao cubo, fica t elevado a 3 meios. E aqui eu conservo a base, somos expoente, tirei MMC aqui, né, vai dar 2, dividido por 1, vai dar 1, vezes 2 vai dar 4, mais 3, 7. 7 meios. Então, aqui eu já tenho a minha função f de r de t escrita de forma vetorial. Então, eu vou precisar desse cara, né, para calcular a integral. Vou até colocar ele em negrito. E vou precisar desse cara aqui também, ó. Desse outro cara aqui. Também vou pôr ele aqui em negrito. Aqui eu não quero isso aqui em negrito. Deixa eu tirar isso aqui tudo em negrito. Tá? E nem assim. Tá? Deixa ele isso. E agora eu vou calcular a integral. Integral de f dr, então vai ser a integral de 0 a 1, que o parâmetro é 0 a 1, da minha função, né, que é dada por esses dois componentes vetoriais aqui na direção i e j, produto escalar agora, não é produto vetorial, de quem? De 3t ao quadrado menos 2t, que é a minha curva, né, derivada da minha curva, na direção i e da direção j. Como que eu faço, então, agora um produto escalar? O produto escalar é direção i vezes direção i mais direção j vezes direção j. Então, vai ficar menos t ao quadrado vezes t, menos t elevado a 12, né, vezes 3t ao quadrado, vai dar menos 3t a 14. Conserva a base, somos expoentes. E aqui, ó, menos também, né, t elevado a 7 meios vezes menos 2t. Então fica menos, aí aqui conserva a base, somos expoentes. Aqui o expoente aqui é 1, 7 meios mais 1 vai dar 9 meios, dt. E agora, olha o que sobrou. Sobrou uma função da única variável t para me integrar. Então fica a integral de 3t a 14, vai dar menos 3t a 15 sobre 15. Essa integral aqui de menos t elevado a 9 meios vai dar menos 2t elevado a 11 meios sobre 11 meios, variando de 0 a 1. Algebricamente, fazendo essas continhas aí todas, no final você encontra que a integral dá menos 31 sobre 55 avos. Ela era uma integral, assim, mais para ver se vocês estão bons em álgebra mesmo, né? Então, não tem tanta dificuldade na hora de resolver essa integral, tá? É uma integral mais simples, né? Talvez o método algébrico dela é mais difícil do que você ter que ficar fazendo, né, essas linhas. O interessante dessa questão era verificar se você sabia usar, né, o produto escalar, fazer a substituição da minha função de campo vetorial, né, por R de t, se você sabia que você tinha que derivar R de t. Então isso daqui seria, a gente pode até colocar aqui como era colocar unidade de trabalho, né? Unidade de trabalho, só para ficar bem tranquilo isso daí, tá? Então era mais para verificar se você estava podendo calcular uma integral dessa daí, que aparece muito,
né, em eletromag, nas matérias aí que vocês forem trabalhar mais para frente aí, principalmente a galera da elétrica. Próxima questão. Próxima questão é uma questão interessante, né? Essa também dá um pouquinho de trabalho. Então, é a questão 9, ó. Seja uma folha fina de alumínio, cuja superfície tem o formato de um paralelogramo, cujas equações paramétricas são x é igual a u mais v, y é igual a u menos v, né? E z é igual a 1 mais 2y, e o U está variando de 0 até 2 e o meu V está variando de 0 até 1. O bom que já te deu, né, que o formato aí da sua folha de alumínio, ela é bem fininha e ela é o formato de um paralelogramo, esse paralelogramo já está o quê? Parametrizado. Muito bom. Sabendo que sua densidade massa por unidade de área no ponto XYZ é dado por ρ XYZ, x mais y mais z. Utilizar uma integral de superfície para calcular a massa dessa folha de alumínio. Isso aqui nada mais é do que uma aplicação da integral de superfície. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a integral de superfície dessa função sobre essa superfície aqui. É isso que a gente vai fazer. Então, eu coloquei aqui, ó, solução. A massa é dada por... Então, ó, a massa é a integral de superfície, né, sobre a superfície F, de P de XYZ, comi um Z aqui, né, XYZ, tá? Que é igual a massa, tá? A massa é uma integral de superfície. E como que eu calculo integral de superfície? Integral de superfície pega essa função aqui, que eu chamei aqui, vou chamar ela aqui de ρ de novo, né? Seria interessante, vou colocar um rhozinho ali. Então, deixa eu procurar o ρ aqui. Onde que ele vai estar? Vai estar nosso ρ dele. Aqui, ó. Beleza. Então, olha só. Vai ser o ρ. Você vai ter que pegar essa função minha, escrever ela de forma parametrizada e multiplicar pelo módulo do produto vetorial das derivadas parciais de R, U e RV. Né? Basicamente o que a gente estava fazendo em sala de aula. Então, olha aqui, ó. A superfície parametrizada a parametrizada é dada por x é igual a 1 mais v, y é igual a r menos uv, e z é igual a 1 mais 2v, variando a isso. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, posso até acrescentar isso aqui agora, talvez para ficar mais interessante, que a minha função r de uv, minha função r de uv, ela é igual a quem? Ela é igual a u mais v na direção I. Peraí, o que aconteceu aqui? U mais V na direção I, mais a parênteses U menos V na direção J, mais a parênteses 1 mais 2U na direção K. Essa é a minha função R de UV escrita parametrizada, através da parametrização. A gente viu isso, né, quando nós estávamos trabalhando aqui, ó, calcular a área e tal, né? Lembrando que a gente poderia escrever sempre a minha função, né, de forma parametrizada, né? Que tá aqui, ó. Então, toda função, né, a gente pode escrever ela parametrizada dessa maneira aqui, ó. Tá? Ou seja, é aquilo que eu falei, a minha função na direção, a função x na direção y, a função y na direção j e a função z na direção k. Tá ok? Então, logo, nós vamos ter, então, o seguinte. Para poder fazer essa troca aqui, ela é bem simples. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x, eu vou trocar por 1 mais v, y eu vou trocar por 1 menos v, e z eu vou trocar por 1 mais 2u. Beleza. Mas antes disso, eu tenho que calcular essa parte aqui da minha integral, que é o módulo do produto vetorial da derivada de r em relação a u pela derivada de r em relação a v. Então, a primeira coisa é fazer as derivadas de r em relação a u. Então, vai ser essa derivada aqui dessa função em relação a u. Então, você deriva u mais v em relação a u na direção i. Então, isso aqui, o v vai dar 0, o u vai dar 1. Então, vai dar 1i. Ótimo. Agora, a derivada de u menos v, né, em relação a u. V vai dar 0, que também vai dar 1. Então, vai dar 1j na direção j. E agora, a derivada de 1 mais 2u em relação a u. Isso aqui vai dar 0, aqui vai dar 2 na direção k. Então, você já tem a derivada de r na direção u. Agora, você vai fazer na direção 1, a derivada de r em relação a u. Agora, você vai fazer a derivada de r em relação a v. A derivada de r em relação a v, né, vai ficar derivada de u mais v em relação a v, derivada de u é constante, é 0, derivada de v é 1, 1i.
A derivada de U menos V em relação a V, a derivada de U é zero, de menos V é menos 1, então menos 1J. E aqui, ó, 1 mais 2i não tem a variável V, é zero. Então aqui é como se isso aqui, ó, fosse mais 0K, né? Podemos até colocar aí para ficar, para em vez de ficar subentendido, quem for ver a correção poder entender de onde que veio isso daí. Tá? E aí, agora o que eu faço? Faço produto vetorial de RU por RV. Como que eu monto esse produto vetorial de RU por RV? Primeira linha é o IJK, segunda linha é as componentes de RU, então é 1 mais 1 e 2, então é 1, 1 e 2. E na última linha, terceira linha, as componentes de RV, 1 menos 1 e 0. Poderia inverter, não tem problema nenhum. Né? E aí usa aquele processo que eu falei, né? Como aqui é o determinante da matriz aqui, né? Podia usar Sarri, Kramer, vamos usar Laplace. Então, eu pego o I, onde o índice dele é positivo, e vou calcular o determinante, essa matrizinha pequena aqui, ó. Diagonal principal é 0, diagonal secundária dá menos 2. Como ela é negativa, ela fica mais 2 na direção I, 2I. J aqui agora é negativo, o índice dele, elimino essa coluna, elimino essa linha. 1 vezes 0, diagonal principal vai dar 0. 2 vezes 1 vai dar 2, como essa diagonal secundária é negativa, menos 2J. Ótimo. O K tem direção negativa, elimino essa coluna, não tem direção negativa, desculpa, tem índice negativo, elimino essa coluna e elimino essa linha. Então ficou essa matriz aqui, ó, diagonal principal é menos 1, diagonal secundária também é menos 1, menos 1 com menos 1, menos 2K. Ótimo. Então, aqui eu tenho meu produto. Como é que eu faço o módulo? O módulo é a raiz quadrada, né, do componente aqui, né, da minha constante no componente I, né, do meu coeficiente, né, podemos dizer assim, na direção I ao quadrado, mais, né, o coeficiente da direção J ao quadrado, mais o coeficiente ao quadrado da direção K. Fazendo isso aqui tudo, vai dar 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Vai dar 2 raiz de 3 na hora que você fizer a simplificação. Beleza, então quer dizer que essa parte aqui da minha integral já está calculada, 2 raiz de 3, já calculei. Falta agora pegar a minha função, que é a densidade por unidade de área, e escrever ela em função de U e V, senão não faz sentido eu vou ter que, né, que calcular essa integral em relação a DU, DV, não pode ser x, y e z. Aí eu troco, ó. O meu x é 1 mais v, o meu y é 1 menos v, e o meu z é 1 mais 2u. Menos v com mais v simplifica, u mais u vai dar 2u, mais 2u, 4u mais u. Então, beleza. Então, quer dizer que a minha função ρ de R de UV vai dar 4U mais 1. Montando a minha integral, né? Minha integral, né? Lembra que é uma integral dupla sobre a superfície S de ρ, né? De R de UV vezes o módulo do produto vetorial. O módulo a gente já tem, a função a gente já tem. Então, quer dizer que a nossa função é 4U mais 1 vezes o módulo, que é 2 raiz de 3 DU dV. O meu DU, né, ó, o U varia de 0 a 2 e o V varia de 0 a 1. Então, quer dizer que você pode, qualquer um que você escolher aqui, passei aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Qualquer um que você escolher aqui, DU, DV, DV, DU, vai dar certo. Você tem que tomar cuidado, ó. O DU varia de 0 a 2 e o DV varia de 0 a 1. Se você colocar o DV primeiro, a integral vai ser de 0 a 1, depois de 0 a 2. Essa integral é muito simples. Aqui é uma constante, posso colocar aqui fora da integral. Faço a integral de 4U em relação a U. Vai dar 4U ao quadrado sobre 2. Simplifico o 4 com 2, vai dar 2U ao quadrado. A integral de 1 em relação a U vai dar U. Limite variando de 0 a 2. Aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 2 vai dar 8, mais 2, 10. Então, isso aqui ficou tudo uma constante. A integral de 2 raiz de 3, 2 vezes 10 vai dar 20 raiz de 3, em relação a V vai dar 20 raiz de 3V variando de 0 a 1. Como o limite aqui é 1, o que é 0, não precisa substituir, vai dar 20 raiz de 3 unidade de massa. Pronto, acabou. Né? Então, esse aqui era um exercício que envolvia uma aplicação das integrais de superfície, que era calcular a massa, né, de uma superfície fina de alumínio, nesse caso aí, cujo a densidade, né, por unidade de área era dada por essa função. Poderia ter colocado a função que eu quisesse, tá? Então, fechava aí com essa resposta, era uma questão aberta. E para fechar, né, podemos dizer aqui, teremos essa questãozinha aqui, ó. Determinar a área da parte do paraboloide z menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais 9, que está acima do plano xy. O que a gente quer fazer? Eu quero calcular a área dessa região azul aqui, ó,
acima do plano XY. Essa é a ideia. Então, até fiz o desenho aqui nesse caso. Tá? Então, eu quero calcular a área, tá, desse paraboloide aqui, ó, acima do plano XY. Calcular a área, né, é muito tranquilo também, é integral. A gente viu isso daqui, ó, como se calcula a área de superfície, ó. Quer ver, ó? Área de superfície, é plano tangente, acabou que eu não cobrei nenhuma questão de plano tangente, mas não tem problema. Área de superfície, ó, a integral da área de superfície, ela não tem função. Repara que só vai ter o módulo do produto vetorial das derivadas parciais da minha curva parametrizada, da minha superfície parametrizada. Então, ó, era dessa maneira aqui, ó, que nós calculávamos a área, que nós vamos precisar calcular a área. Então, é muito parecido com o que a gente fez na questão 9, mas agora não tem função, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Só que esse exercício tem um passo a mais. A curva, né, o paraboloide, ele não foi parametrizado. Aqui, o meu paralelogramo, né, ele foi parametrizado. Minha superfície, qual era o paralelogramo? Então, aqui agora eu vou ter que parametrizar o meu paraboloide. E aí, lá nos nossos slides, tem como que a gente faz a parametrização de paraboloide. Eu fiz a parametrização mais simples, ó. Eu chamei x de u e y de v. Então, se x é u, y é v, então vai ficar... aqui, na verdade, eu já tinha feito... aqui, olha só, aqui vai ter um sinalzinho de menos aqui, né? Então, aqui vai ficar menos. É bom que eu vou mudar isso aqui depois lá no final, tá? Então, aqui também vai ficar menos. Então, vai ficar u ao quadrado, né? Menos v ao quadrado mais 9. Como corrigindo isso daqui. Na hora que eu fiz de uma maneira rápida, então eu não reparei, achei que não estava separado a função aqui, né? Ou seja, o z não estava isolado, tá? Então, com o z isolado, fica menos u ao quadrado, menos v ao quadrado, porque o meu x eu chamei de u e o meu v eu chamei de y. Com u ao quadrado mais v ao quadrado, menor ou igual a 3. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que quando o meu paraboloide, olha só, repara que a interseção com o plano XY do paraboloide é um círculo de raio 3. Então, quando eu for subindo esse plano aqui, por exemplo, toda vez que eu vou subindo ele aqui, eu tenho vários círculos. E o maior círculo que eu tenho é 3. E o menor vai ser igual a 0. Então, aqui, ó. Então, quer dizer que esse u ao quadrado mais v ao quadrado é menor ou igual a 3. Tá? Então, ele não é maior do que 3. Calculamos, então, o produto vetorial de R e U por RV. Vou ter que mudar isso daqui, né? Por quê? Porque o que acontece? Vou fazer aqui, então quer dizer que a minha função, vou só acrescentar aqui, é bom que vai ficar uma coisa mais completa. A gente tem tempo também, então vai ficar, ó, vou escrever aqui, ó, minha função R de UV, né? Minha função R, igual eu fiz no exercício anterior, minha função R de UV vai ficar então o seguinte, vai ficar UI, então é a minha parte X, mais Y, que é V, então é VJ. E aqui agora, olha o que vai ficar. Mais, aí eu vou abrir parênteses, menos, isso aqui tudo, ó. Isso aqui é a minha componente K, agora, da minha parametrização, né? Então, essa aqui será a minha componente K da minha parametrização. Ótimo. E aqui agora, olha só, vou calcular as derivadas, antes de calcular o produto. Então, olha só. As derivadas, né? Derivadas são... Então, vamos lá. Ó. O que eu vou fazer? 2 pontos. Vou fazer o seguinte, vou usar essas derivadas que eu fiz aqui, ó, só mudando as minhas funções para ficar mais interessante, porque os sinais vão mudar. Eu fiz esse exercício aqui de maneira rápida, sem observar, né? Então, o que eu começo? Eu começo aqui com U, né? Essa minha função aqui, ela é V, então as derivadas todas, só que aqui agora vai mudar, né? Aqui agora, aqui, vai ser esse cara aqui, ó, que tem 2 menos, não é 2 menos. É a derivada de Z, né? Então, eu vou pegar isso aqui, vou colocar ali para a gente colocar a derivada. Isso, beleza. Vai ficar feio assim mesmo, não tem problema não. Direção K, ótimo. Então, aqui agora a derivada, ó. Derivada de U em relação a U vai dar 1. 1i. A derivada de V em relação a U dá 0. Essa derivada aqui agora, ó, em relação a U, vai dar menos 2U, derivada de U ao quadrado, e V ao quadrado mais 9 vai dar 0, só que na direção K. Então, eu tenho essa derivada aí, tá? E agora, nós vamos fazer a derivada em relação a V, RV. Vou copiar aqui, ó.
só para a gente ganhar um tempo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar mais tempo fazendo a cópia dessa daqui, ó. Porque aí as funções que a gente vai precisar já estão ali. Então, vamos lá. A derivada, então, vai ficar... Só que agora não é derivada em relação a U, é derivada em relação a V. Então, aqui, ó, V. Aqui também é em relação a V. E aqui também em relação a V. Vamos calcular. Então, vamos calcular. Vamos lá. Cálculo, então. Derivada de U em relação a V é 0. Derivada de V em relação a V é 1. Então, é 1J. Deixa aí. 1J. Não é IJ. 1J. Agora, a derivada de U ao quadrado em relação a V é 0. E de menos V ao quadrado em relação a V é menos 2V. E a derivada de 9 é 0 em relação a V, então na direção K. Agora eu tenho as duas derivadas, tá? Vou colocar aqui bonitinho, né? Vou colocar as encostadinhas aqui para ficar legal. Ótimo, agora vai mudar, então, nós vamos ter que calcular aqui o nosso produto vetorial de RU por RV. Então, vamos lá, IJK, as derivadas parciais, coloquei a fórmula aqui, né? Aqui, ó, não vai ter esse X. Ah, não, tem sim, tá tudo certinho, ótimo. IJK, só que agora vai mudar, vai ficar, essa aqui, RU, vai ficar 1, o componente J não tem, é 0 e menos 2U. Então, aqui, ó, é menos 2U. Então, vou pôr menos 2U aí, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 2V. Ótimo, tá? E isso vai influenciar no sinal aqui de alguma coisa. Vamos ver o que acontece, ó. I é positivo, vai dar 0, corta aqui todo mundo. Essa diagonal aqui também vai dar 0, né? Então, ó, o que acontece? I tem índice positivo. Então, coloquei o I aqui. Elimino essa coluna e elimino essa linha. Diagonal principal, então sobrou essa matrizinha pequenininha aqui. Essa diagonal principal é 0, a diagonal secundária está dando menos 2U. Com menos, então aqui vai dar mais, ó. Então aqui vai dar mais 2U. Ótimo, tá? 2V, né? O que vai acontecer com 2V isso aqui agora? Com J, ó. J tem índice negativo, então elimina essa coluna e essa linha. Aqui vai ficar menos 2U e aqui vai dar 0. Então aqui agora vai virar menos. Esse cara aqui agora ganha um sinalzinho de menos, né? Mais 1K. Tá aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar 1K mesmo, né? Vamos ver aqui, ó. Vai ficar, o K é positivo, elimina essa coluna, elimina essa linha. Diagonal principal é 1, diagonal secundária é 0, 1K. Ótimo. Tá? Agora tá tudo certinho. Tudo certinho, vamos calcular o módulo. Então, agora o módulo vai ser o mesmo. O que acontece? Na hora que eu vou levar aqui o que era negativo ao quadrado e o que era positivo ao quadrado, vai mudar o sinal no mudo, porque o índice é par, né? Então quer dizer que vai dar sempre positivo. Então vai dar 4u ao quadrado, mais 4v ao quadrado, mais 1. Colocando aqui o 4 em evidência, vai dar 4u ao quadrado, mais v ao quadrado, mais 1 é o módulo. Ótimo. Então, o que eu tenho aqui para me poder resolver? Então, o que eu estou calculando é a área da superfície dada por essa minha função. Essa aqui é a minha superfície, aqui é a minha região no plano XY. Então, aqui é a minha região no plano XY. Seria interessante até a gente ver isso daqui, ó. Vou desenhar isso aqui numa caixinha de texto aqui, ó. Então, aqui, ó, região no plano XY, para ficar bonitinho, né? Então, ó, vamos lá, ó, região no plano XY. Então, eu vou pôr isso daqui de uma letra verde. E aí, ótimo, ficou legal. Então, aqui é a minha região no plano XY, e eu vou integrar sobre isso, porque como eu tenho que calcular uma integral dupla, eu vou usar essa região para mim achar os limites de integração. Então, lembrando que, para mim poder calcular a área dessa superfície, é calcular a integral dupla do módulo do produto vetorial de RU-RV. O módulo está aqui, ó, é essa raiz quadrada, só que eu vou usar coordenadas polares. Por quê? Porque a região sobre a qual eu estou integrando, né, é uma região circular. E toda vez que a região for circular, a integral for dupla, é interessante usar coordenadas polares, que vai simplificar os nossos cálculos, tá? Então, aqui eu coloquei usar coordenadas polares, pois a região D, né, de integração é circular. E aí, ó, eu sei que U é igual a R cosseno de θ, V é igual a R seno de θ, U ao quadrado mais V ao quadrado é igual a R ao quadrado. E o que acontece? Aqui dentro, ó, eu tenho U ao quadrado mais V ao quadrado, eu troco por R ao quadrado. Então, eu vou ter uma integral dupla dessa raiz aqui, só que sem ser U e V, né? Vai ser o quê? Vai ser 4R ao quadrado mais 1, e o meu diferencial, como eu estou usando coordenadas polares, tem que lembrar, né? Lembra que eu falei isso também em sala de aula, que o meu diferencial vai ganhar um acréscimo, vai ficar R dr dθ, tá? E o meu limite de integração vai ser o R, é o raio
que está aqui, ó, da minha circunferência. Ele está variando de 0 até 3. Então, varia de 0 a 3. E o θ é o ângulo de uma circunferência completa, de 0 até 2π. E aí, para resolver essa integral, né, você vai ter que usar uma substituição de variáveis. Por quê? Você não consegue fazer uma integral direta aqui. Mas repara que a função é uma função composta, né? Que você tem uma função composta aqui, que é um radical, e lá dentro você tem uma função polinomial. E quando você faz a derivada dessa função polinomial aqui, que é do segundo grau, tem uma do primeiro grau aqui. Então, provavelmente, se você fizer uma substituição de variável, você vai conseguir, né, resolver essa integral com facilidade. E foi o que eu acabei fazendo aqui. Esse exercício aqui, a maioria acertou. 80% acertou essa questão. Até porque eu fiz uma muito parecida na sala de aula, né? O que eu fiz aqui, eu coloquei o paraboloide com cavidade para cima, que o paraboloide está com concavidade para baixo. E aí, aqui você vai ter que usar, né, uma substituição de variável. Então, eu chamei o que está dentro da raiz 4r ao quadrado de t, não chamei de u, né? Então, ficou... Aí eu fiz a derivada de t em relação a r, vai dar 8r, a derivada de 1 vai dar 0. E como eu chamei isso aqui dentro da raiz de t, ficou raiz de t. Só que eu não posso integrar em relação a r, eu tenho que integrar em relação a t. Então, o que eu fiz aqui agora foi pegar esse RdR aqui e, algebricamente, isolar, fazer aparecer RdR. Ficou RdR, né? Passei o dr para lá e o 8 para cá, ficou dt sobre 8. Né? E aí, ó, ficou raiz de t, dt sobre 8, deteta 1/8 aqui eu posso colocar fora da integral, e a integral da raiz de t dá 2/3 da raiz quadrada de t ao cubo. Você pode mostrar, é só fazer, pega essa raiz de t aqui, escreve ela em forma de potência e usa a regra da potência na derivada para você poder resolver essa integral e depois volta para a raiz. E lembrando que t está variando de quanto? De 4r ao quadrado, né? O t ele vale 4r ao quadrado mais 1. E aqui agora substituir, né, 4r ao quadrado mais 1 ao cubo no lugar do t, variando de 0 a 3. E aí, né, substituindo aqui o 3 aqui no r, fazendo a simplificação e elevando ao cubo e fazendo essa simplificação, vai dar raiz de 37 sobre 37. E quando esse cara aqui valer 0, né, quando o meu r valer 0, vai dar raiz quadrada de 1 ao cubo, que vai dar 1, como é o limite superior menos o limite inferior, vai dar menos 1. O que sobrou foi uma constante, né? Ficou 1 meio ficou 1 dozeavos, 37, raiz de 37 menos 1. Você só acrescenta aqui a variável que é θ e substitui aqui pelo limite superior, que é 2π. Simplifica aqui o 2π com 12, né? Multiplica aqui por 37, vai ficar π sobre 6, 37, raiz de 37 menos 1 unidade de área. Tá? Para fechar esse exercício aí. Ok? Bem, essa é a correção da prova. Né? Deixa eu salvar aqui. Então, foram todas essas questões que eu cobrei, né, na minha prova, oficial 2, e também foi dado em sala de aula. E outros também como exercícios, né? E eu corrigi bastante exercício com vocês. Então, essa correção que está aqui, eu vou disponibilizar, vai ficar disponibilizada lá no AVA, né? Para vocês aí futuramente consultarem e poderem verificar as questões que erraram, as que não sabiam fazer, apesar que resolvemos aí essas questões praticamente em sala de aula, e isso foi dado também em sala de aula, né? Todos os exercícios, como matéria, como conteúdo, como explicação, foram todas que nós acabamos encontrando aí em sala de aula, tá? Como exercícios, como questões. Então tá aí aquela questão corrigida, número 8. Deixa eu ver qual que era a número 9. Essa daqui era da parametrização, que eu tinha corrigido. Essa aberta com relação a calcular o trabalho. E para fechar aqui nessa prova, era a questão da folha de alumínio para calcular a massa, né? A massa da folha de alumínio aí, tá? Então, era basicamente, essa foi a nossa correção da nossa avaliação oficial 2, tá ok? Então, pessoal, é isso daí. E vou postar esse PDF da correção comentada da prova oficial 2, junto com a prova oficial lá, tá? Na nossa sessão 3, momento aula. Tá ok? Isso daí, pessoal.
mais.